Olá, nós vamos trabalhar hoje um texto do Peter Berger chamado Perspectivas Sociológicas, em que o autor aborda a relação entre indivíduo e sociedade e como é que esses dois, que são as estruturas de uma organização social, têm a relação entre si. Como é que sociedade e seres humanos, enquanto indivíduos inseridos em uma sociedade, se organizam para viver de fato? Em perspectivas sociológicas, o Peter Berger considera a sociedade um dos lugares em que o ser humano se faz. É como se o ser humano se tornasse humano a partir do momento em que ele está inserido no meio social e, desse meio social, ele recebe uma infinidade de coisas que o auxiliam a viver melhor nesse mundo. Esse meio social é a sociedade como um todo, aquele grupamento maior de pessoas ao qual ele faz parte, que pode ser, entre aspas, praticamente um país, um estado, uma região, uma cidade, algo maior. E dentro desse grupo, ou mesmo parte de uma cidade. E dentro desse grupo, uma comunidade menor, que pode ser a comunidade de um morro em que ele vive, do bairro em que ele vive, que pode ser, além dessa comunidade do bairro em que ele vive, o grupo religioso ao qual ele pertence e que normalmente ele está ligado nas admoestações e nas determinações. Então existe esse grupo maior que é a sociedade, baseada em leis, em costumes, em política, em algo maior, e existe dentro da sociedade uma série de grupos menores ao quais os indivíduos que fazem parte dessa sociedade integram, quer seja um grupo de samba, um grupo de funk, um grupo de sertanejo, um grupo religioso, um segmento de tatuados ou um segmento de darks, de punks, de alguém que você se identifica como integrante de um grupo menor, ao qual você, além de seguir certas determinações porque você acredita nelas, você também faz com que certas determinações cheguem até esse grupo. Então a sociedade é composta disso, dessa parte maior e dentro dela desses segmentos que a integram e que nós normalmente fazemos parte de mais de um desses segmentos. Quer seja na cultura, na música, na política, sempre há um grupo menor dentro de uma sociedade que nós fazemos parte e, de certa forma, respeitamos esse grupo. Mas para o Peter Berger, fazer parte de uma sociedade é muito mais do que simplesmente integrar algo em que eu tiro benesses, em que eu faço escolhas e que me determino a partir das minhas próprias vontades, pegando aquilo que pode ser proveitoso para mim e pegando aquilo que pode não ser. O Peter Berger considera a sociedade, em muitos aspectos, uma imposição, em alguns aspectos positivas sobre o ser humano, e que esses seres humanos que vivem nessas sociedades e que seguem as regras dela como um todo, dos pequenos grupos ou dos grupos menores que a formam, assim agem sem sequer perceber que são controlados, sem sequer perceber que a roupa que eles escolhem, mesmo que eles achem que é uma escolha deles, e mesmo que essa pessoa diga, eu sou livre, eu visto o que eu quero, eu escolho o que eu quero, ele vai dizer que não, que é sempre uma determinação social e que na maior parte do tempo você simplesmente segue regras e muitas vezes sem sequer perceber que está agindo assim. Ou seja, quando você segue regras sem sequer perceber que você está seguindo e acha que são escolhas suas, quando de fato não são, você é realmente um controlado socialmente, e pegando Marx, que nem é alguém que o Peter Berger trabalha muito, um alienado, que nem sequer é capaz de ver e de perceber as determinações sociais que há sobre você e que nem sequer é capaz de perceber que a maioria das escolhas que você faz e que você acha que são suas nunca te pertenceram. A calça jeans que você usa, o corte de cabelo, as músicas que você ouve para o Peter Berger são simplesmente possibilidades que a sociedade te dá de você viver nela de uma forma ou de outra e não escolhas suas. E quando você acha que você veste o que você quer, que você não segue moda, você simplesmente não conseguiu perceber a quantidade de determinações sociais que estão sobre você e você simplesmente, segundo Peter Berger, não conseguiu compreender a força de imposição sutil às vezes e às vezes muito clara que a sociedade tem sobre todos os seres humanos. Então, as nossas escolhas normalmente não são nossas. Elas são passadas e mostradas como se fossem nossas, mas como nós vamos ver aqui, o tempo todo elas são imposições. Até a sandália que você compra é muito mais uma imposição do que uma escolha, mesmo quando você acha que é você que está escolhendo, mesmo quando você acha que você é livre e que você não segue regras a maior parte do tempo.
para ele, você simplesmente é mais alienado do que a maioria e sequer percebe as determinações sociais que estão sobre você, e talvez seja você que mais precisa percebê-las, até para conseguir perceber que raramente você consegue ser você. O Peter Berger diz o seguinte, antes de entrarmos nessas questões que nós falamos mais detalhadamente, ele diz que todo ser humano, ao nascer em uma sociedade, ele já faz parte dela. No livro dele, ele diz, meu nome é Brown, ele pega uma criança de 6 anos dos Estados Unidos, que é presbiteriana, que tem um QI 130, que é bem maior do que a maioria do QI das pessoas, mesmo sem ser normalmente um QI de gênio, e que estou numa sala especial por uma série de motivos. Meus pais são divorciados, meus pais são presbiterianos. Ele tem uma quantidade enorme de coordenadas, de informações que ele tem que passar para as pessoas que vivem com ele, mas que são informações que não saem dele, que ele simplesmente aprendeu essas informações na convivência social. O nome dele não foi ele que escolheu. Foi uma escolha social. Os pais escolheram a partir de uma infinidade de nomes que a sociedade permite que o Brown tenha. E o mais interessante aqui numa sociedade como a brasileira, por exemplo, a escolha não é livre. Os pais podem até dizer, eu escolho o nome que eu quiser. Não. Você escolhe o nome dentro daqueles que, socialmente, legalmente falando, são válidos. Legalmente falando, você não pode pôr qualquer nome no seu filho. Se for um nome que expõe um ridículo, que não é bem visto na sociedade brasileira, você não vai conseguir colocar nunca. Não vai conseguir colocar, por quê? A lei está acima do seu próprio direito de escolha. As regras sociais estão acima dos seus próprios direitos de escolha. Então, o nome que você escolhe dentro daqueles que a sociedade brasileira e que a lei brasileira acha que é válido, e não com liberdade, não é qualquer nome. Mas o que interessa é que o Brown faz, vamos trocá-lo, o Peter Berger cita, vamos pegar uma criança com um nome mais brasileiro. Eu sempre comento, às vezes, nas aulas, qual é o nome que você mais ouve, qual é a palavra que você mais ouve na sua vida toda. Surpreendentemente, a palavra que nós mais ouvimos, eu comento com os alunos, na nossa vida toda é não. Essa é a palavra que você mais vai ouvir. Se toda vez que você ganhasse R$1 por cada vez que você ouve um não, ou uma palavra com um sentido similar ou não, você estaria muito bem. E depois de não, a palavra que um ser humano mais ouve é aquela que o identifica enquanto ser humano. É o apelido, é o nome, é aquilo que você gosta que as pessoas te chamem. Mas essa palavra, que é a segunda mais escolhida depois de não, que você vai ouvir na sua vida inteira, que é justamente o seu nome ou o seu apelido, aquilo que as pessoas se identificam com você, não é uma escolha sua. Não foi você que escolheu antes de nascer, seus pais escolheram esse nome para você. E como eu disse, dentro de uma série de regras de nome que o Brasil permite que se escolha, socialmente falando. Então não é uma escolha livre deles e muito menos sua, que já nasceu com o nome que você não escolheu e que você só pode trocá-lo com facilidade, se for um nome que te expõe ao ridículo. A segunda coisa. Então, você não escolhe o nome, você não escolhe a língua que você fala, é uma escolha dos seus pais? Não, é uma escolha do lugar em que eles vivem. Aquela língua que é mais falada, normalmente, é a que você vai praticar. Então, o seu nome não é uma escolha sua, a língua que você fala não é uma escolha sua, a religião que você pratica na infância, ou aquela primeira que normalmente nós aprendemos, também não é uma escolha nossa. Foi uma escolha de nossos pais, normalmente, ou de quem cuida de nós, mesmo que não sejam os pais, normalmente dentro daquela série de religiões que existem no meio que nós convivemos. Então, as coisas que nos marcam, os valores que marcam a nossa infância, lembra, a criança não tem muita noção de mão esquerda, mão direita. Muitas vezes chega uma tia e ela vai dar bênção para a tia com a mão direita, com a mão esquerda. Qual é uma das primeiras coisas que normalmente ela ouve? É com a outra. Né? Ou seja, por que ele tem que ser com a mão direita e não com a esquerda? Tem que ser com a mão direita porque, socialmente falando, essa é uma regra que nós seguimos e nem sabemos por quê, mas simplesmente seguimos. Então, essa de você nascer e ser inserido numa série de regras, para o Peter Berger, são o quê? O processo de socialização que todo ser humano vive e que começa quando ele nasce. Antes mesmo dele nascer, quando o nome é escolhido, às vezes os pais já sonham com o nome de uma criança, já pensam algo muito antes dele ser escolhido. Minha filha ou meu filho vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. E é sempre um sonhar dentro de regras sociais. Porque o que a gente percebe é que a sociedade nos socializa desde o momento em que nós somos pensados enquanto seres humanos, não desde quando nós nascemos. E só termina depois que nós morremos. Enquanto nós vivemos nesse mundo, esse processo de socialização, de seguir regras que são sociais e que nós consideramos como sendo nossas, eles existem. Seu nome foi uma escolha sua? Não. A língua que você fala foi uma escolha sua? Não. Ou seja, o seu nome é a segunda palavra que você mais ouve na vida, depois do não, e não é uma escolha sua. Eu falo de maioria, viu? É claro que há exceções, essa questão do não e do próprio nome.
Então, o que acontece dentro dessa lógica? Esse processo de socialização que te marca na infância e que te acompanha por toda a vida, a escola que você vai normalmente não é uma escolha sua, é uma escolha dos seus pais, que seguem uma determinação legal, em muitos casos, que não tem a opção, inclusive, de não te educar. Eu digo educar no sentido de disciplinas, pode até ser em casa, mas eles têm que seguir uma série de regras. Mesmo acreditando ou não, eles vão fazer. E você seguirá nessa mesma trilha, mesmo quando você achar que as escolhas são suas. Então, essas coordenadas geográficas, que é a palavra que o Peter Berger utiliza, essas coordenadas de localização social que você tem. Eu moro na rua tal, eu frequentei tal religião, eu gosto desse tipo de roupa, eu gosto desse tipo de comida, eu acho vinho assim, dessa forma mais interessante. São todas regras sociais e são coordenadas sociais que são impostas sobre você desde quando você nasce. E mesmo quando você acha que você é livre nas escolhas, você não está sendo. Você está seguindo uma dessas coordenadas, como nós vamos ver agora, com uma série de exemplos de roupas e de coisas que têm essa característica. O Peter Berger acha que a sociedade ela tem uma tática de fazer com que nós não percebamos que estamos seguindo as regras. Uma delas é nos dar uma série de possibilidades de escolha daquilo que ela acha que é válido. Dentro de uma grande sociedade existem grupos que nos permitem fazer escolhas, mas a maioria dessas escolhas que nós fazemos são de coisas que são bem vistas dentro de um grupo da sociedade e que ao menos uma parcela dela considera parecidas. E raramente nós fugimos de um desses grupos. Um exemplo é um homem de 35 anos que não gosta de se maquiar e vive no Brasil, sempre viveu. Ele acha que é uma coincidência o fato de boa parte da sociedade brasileira achar que homens não devem se maquiar. E ele também não gostar. Eu não gosto, não me maquio por isso, mas é uma coincidência o fato de viver no Brasil onde os homens normalmente não se maquiam. Não é uma determinação social, é só uma coincidência do meu gosto com a maioria da sociedade que eu vivo. E as músicas, as bebidas preferidas, as gírias que eu falo, que são sempre vistas positivamente dentro de um desses grupos da sociedade que eu vivo, não por toda a sociedade, mas por um desses grupos, é simplesmente uma coincidência. Eu gosto dessas gírias, eu gosto dessas bebidas. Não tem a ver, é só uma coincidência uma parcela da sociedade gostar também. Sou jovem, tenho 19 anos, moro no Brasil, uso cabelo moicano e gosto de tatuagens. Mas eu não faço porque uma parcela da sociedade brasileira, um grupo dentro dessa sociedade, mesmo que seja um grupo minoritário, acha que tatuagem é legal e acha que moicano é legal e que eu tenho muita proximidade com esse grupo. Eu faço porque eu gosto. E o fato desse grupo, ou seja, uma parcela da sociedade gostar, não quer dizer que eu siga essa sociedade. É a mesma coisa, é o funk. Não é porque uma parcela da sociedade brasileira gosta, nem todos, mas eu sigo porque eu quero. E se uma parcela gosta, se não fosse de jeito nenhum socialmente falando, eu faria do mesmo jeito. Mas a maioria das nossas escolhas são aquelas que um grupo dentro da sociedade que nós vivemos acha legal. Nesse caso, como nós podemos ver nos exemplos, as suas escolhas são determinadas por uma questão social e mesmo quando você acha que é você quem determina essas escolhas, que é você quem decide, elas são permitidas a partir do grupo em que você vive. É o grupo que você vive que determina. E você tem uma série de possibilidades de escolha dentro daquelas que a sociedade permite que você faça. O grande grupo, como nós falamos, é a sociedade. E dentro dela existe uma série de subdivisões e você se enquadra em muitas delas e a maioria é de subdivisões que são aceitas por essa sociedade que o controla e que o domina. E essas subdivisões, elas não são liberdade. É como se a sociedade dissesse: você pode escolher essas roupas, você pode escolher esse tipo de maquiagem, você pode escolher, se você for uma mulher, isso, se você for um homem, isso. Você pode usar uma calça jeans, você pode usar vários cortes de cabelo, você pode se tatuar. São escolhas que você pode fazer dentro do meio que você vive, mas que são todas determinações sociais. E a sensação de liberdade de escolha é porque eu acho que eu estou sendo livre na minha escolha. Mas como nós vimos no exemplo, mesmo quando você acha que você está sendo livre, você está escolhendo dentro da gama de possibilidades que socialmente falando são aceitas. Eu posso escolher entre ser tatuado e ser dark, ser punk. Eu posso escolher entre ser punk e ser evangélico. Eu posso escolher entre ser um evangélico de linha
mais aberta ou mais tradicional, e posso escolher entre uma religiosidade evangélica radical. Eu posso escolher uma série de cristianismos que existem nesse Brasil. Alguns mais leves, outros mais doutrinários, outros mais voltados para a palavra, outros mais voltados para a ação. Mas são sempre permissões que, na maioria das vezes, eu faço não porque eu amo, mas porque, para mim, elas têm uma lógica que vem da sociedade, que permite que eu escolha entre elas, e normalmente eu escolho aquilo que a sociedade acha que é interessante para mim. Raramente nós escolhemos algo que não tem um apelo social muito forte, como nós vimos no caso das roupas, e vamos ver agora nesse segundo exemplo muito parecido com o primeiro. Moro no Brasil e sou livre nas minhas escolhas. Nunca uso uma kilt saia escocesa para homens porque não gosto. E é uma coincidência eu não gostar e a minha sociedade não gostar também. Assim como é uma coincidência muitos jovens escoceses gostarem e a sociedade deles gostar também. Duas coincidências. Eu não gosto, a sociedade também não. Eles gostam, a sociedade deles também. E é por isso que eu também não uso roupas indianas. É porque não gosto. Não tem nada a ver com o fato de só usar roupas que a sociedade acha que eu devo usar. E, na verdade, a sociedade controla até nossos sonhos. Normalmente, pobres sonham com uma casa bonita e viagem 2 vezes por ano, quer seja para Miami ou para onde quer que seja. Esse é o sonho, carro novo e casa bonita. Enquanto o sonho de rico é ter uma ilha, porque ter uma casa não significa nada para ele. Ele já nasceu com várias casas e vários carros. Então, até os nossos sonhos são localizados socialmente e dependem de onde nós estamos para podermos sonhar ou não com algo. Eu raramente escolho uma roupa indiana. Eu raramente escolho uma roupa paquistanesa. Eu nunca uso uma kilt, mas não uso porque eu não gosto. Não é porque a sociedade acha que eu não devo. Isso é apenas uma coincidência. É apenas o fato de que 90% do que eu gosto é bem aceito em algum grupo da sociedade que eu vivo. E 90% do que eu não gosto, ou mais até, não é aceito e não bem visto na sociedade ou dentro dela em um dos grupos do que eu vivo. Mas a gente acha que isso é sempre uma coincidência. Nós achamos que é sempre uma coincidência o fato de nós gostarmos das coisas que estão aqui dentro e não gostarmos das que estão de fora. Não me maquio, mas não me maquio não é porque a sociedade não gosta que homens façam isso, na maioria dos casos. Ela pode até não gostar, mas é uma coincidência. Eu uso calça jeans, eu uso bermuda, eu uso sandálias. É porque é uma coincidência. Eu ouço esse estilo de música e, coincidentemente, a sociedade também aprova esse estilo de música. É porque é uma coincidência. Não, eu não vou usar uma kilt. Não vou usar porque não é um tipo de roupa que eu gosto. E o fato da sociedade não aprovar essa roupa é também uma coincidência. Não, não vou usar uma roupa paquistanesa ou uma roupa indiana, mas é porque eu não gosto. E o fato da sociedade não aprovar, ou do grupo que eu frequento, que também é muito forte, não aprovar, é simplesmente uma coincidência. É incrível como 90 ou mais de 90% das coisas que você gosta são coisas que a sua sociedade ou que um grupo dentro dela, que ela permite que exista, acha que é interessante. E 90% do que você não gosta são coisas que a sociedade ou o grupo dentro dela que ela permite que exista e que você segue, acha que não é interessante. Não acha que é muita coincidência? Até porque não é uma coincidência, é uma imposição que nos dá a falsa sensação de liberdade. E é isso que o Peter Berger vai dizer. Mas ele também tem consciência de que essas imposições, essa sensação de liberdade e de escolhas que constantemente coincidem com a sociedade ou com as escolhas dela, ou seja, elas não são só nossas, elas são coisas que estão em nós, dominações, círculos de controle social que estão sobre nós, que nós nem sequer muitas vezes percebemos. Mas é claro que quando você percebe, e já que nem todo mundo é enquadrado da mesma coisa, nós estamos falando de maioria, né? E não de totalidade das pessoas que vivem numa sociedade. É claro que tem sempre algum, ou sempre alguém que, como diz a música do rato, né? Do Palavra Cantada, sempre tem um que é diferente, um que até surpreende a gente. Então, o que acontece com esses que surpreendem? Existe primeiro o processo de socialização, que acompanha a vida toda, como nós falamos. Ele é baseado em coordenadas sociais, como se fossem coordenadas geográficas, em que nós nos localizamos no mundo. Moro em tal lugar, sou filho de tal lugar,
tenho tantos anos, meu pai faz isso, minha mãe faz aquilo, meu nome é tal, eu frequentei tal escola. Ou seja, esse processo de socialização, ele deixa coordenadas sociais ou coordenadas locais em que eu me identifico e, a partir dessas coordenadas, eu informo para outras pessoas onde eu estou nessa sociedade. E essa sociedade, essas outras pessoas também têm um controle por uma série de coordenadas. E o que acontece, então, dentro dessa sociedade, dentro dessas marcas, com aqueles que não querem seguir regras? Aqueles, como diz a música do Palavra Cantada do Rato, sempre tem um que é diferente. Esse ou essa que é diferente, existem o quê? Os círculos concêntricos de controle, que é o primeiro lugar em que você vai ser vigiado. A palavra é essa mesmo, vigiado. E vai vigiar, né? Não é só, a gente fala, o Peter Berger diz, nós falamos eles, falamos da sociedade como se fosse uma força viva que está fora de nós, sendo que, na verdade, nós também controlamos e fazemos parte desse controle social. A sociedade não são os outros e nós, né? E uma série de forças, como vai dizer o Durkheim, surgem de dentro dela e que a fazem parecer maior do que de fato ela é. É uma estrutura social que surge em boa parte dos seres humanos, mas que se torna maior do que esses seres humanos e que os controlam, né? Os homens criam as ferramentas recriam os homens, né? Como diz o McLuhan. E a sociedade, a mesma coisa. Os seres humanos formam boa parte das estruturas sociais e as estruturas sociais os controlam. E então, o que acontece? Você tem os círculos concêntricos de controle. Normalmente o mais próximo é a família. Não quer dizer que valha para todas as pessoas, mas a família, a religião, os amigos, o trabalho, a política, o sistema legal, os costumes, são todos o quê? Círculos de controle que estão sobre você e ao redor de você e debaixo de você. E todos eles fazem com que, de uma forma ou de outra, você tenha que seguir uma série de regras. Toda festa de família, ou toda reunião de família, ou todo comportamento, toda família tem uma série de práticas que nem todos fazem, mas que uma parcela faz e que você acaba seguindo. É incrível como irmãos têm uma voz parecida quando eles são criados na mesma família e têm trejeitos parecidos, né? Justamente porque o grupo que você foi criado é aquele. E é um grupo que muito influencia a opinião dos filhos, a opinião dos pais, a opinião do esposo ou da esposa e das pessoas mais próximas de você, que muitas vezes é a família e muitas vezes é um outro círculo. O trabalho, a religião, as determinações religiosas de onde você segue, né? São elas que te dão força para seguir certas coisas e para ter certos comportamentos. Mas mesmo que esse círculo que nos vigia e ao mesmo tempo nos dá a condição de viver nesse mundo, já que a sociedade não é simplesmente uma prisão, uma dor. Não dá para pensar a sociedade assim. É dela que a gente adquire uma série de coisas que nós não temos que desenvolver. Você não tem que desenvolver uma língua, você não tem que desenvolver a matemática, você não tem que criar uma trigonometria, não tem que aprender a fazer um carro, a fazer um celular, porque a sociedade te dá isso. Então, se por um lado ela tira de você a liberdade, por outro, ela dá direito que você usufrua uma parcela enorme de coisas que pessoas do passado e algumas pessoas do presente criaram para você. O Peter Berger diz que nós vivemos numa sociedade em cima de leis que outros que nem existem mais já ainda criaram e que nós seguimos. Mas em certa forma, algo positivo, porque você não precisa desenvolver. Uma série de contribuições, de criações sociais de outras pessoas estão à sua disposição. E você pode utilizá-las e pode fazer delas uma série de coisas sem ter que sempre começar do zero. Então, socialmente falando, quando eu, entre aspas, me entrego para a sociedade, eu consigo pegar todas aquelas benesses. Muitos estão assistindo a aula de um celular, de um computador. Não foi preciso que você fizesse isso. Foi preciso, quando você chegou na sociedade, isso já estava dado. Você não precisa desenvolver. Então, existe um lado positivo, além da segurança, de uma série de coisas que viver em sociedade dá. Mas o Peter Berger vai dizer que mesmo quando esses círculos de controle te ameaçam com a demissão, te ameaçam com a exclusão da família, pode não funcionar para todas as pessoas, essa exclusão. Se isso não funciona, existe ainda outros tipos de controle social, que são justamente o quê? A violência e o escárnio que estão dentre eles. O escárnio é aquele de rir de você, de te ridicularizar por fazer uma prática que muitas vezes não é bem vista, tá? Socialmente falando. E a violência é o poder que o Estado, por exemplo, tem, como diz o Weber, sobre o seu corpo, ou de utilizar sobre você. E quando você quebra regras sociais que chocam as pessoas, você pode ser preso. Se você resistir à prisão, você pode até ser morto. Ou seja, em último caso,
Caso os controles, os círculos de controle e a socialização não façam com que você ceda aos seus impulsos, há sempre a possibilidade de se impor sobre você utilizando a violência, até te tirando a vida, dependendo da gravidade do delito que você cometeu, do horror que você cause e da resistência que você faça a essa prisão. Prisão entre aspas, né? Porque ela tem esse lado positivo que nós falamos. Então o Peter Berger pensa que essas características são a marca de todos os seres humanos e que as escolhas desses seres humanos são sempre inseridas nesse contexto. Você acha que você é livre porque no meio em que a maioria das pessoas não se tatua, você se tatua. Mas há sempre um grupo social que te dá respaldo. Há sempre amigos tatuados que você segue e que são permitidos pela sociedade. Então são sempre escolhas que você faz. Mesmo quando você acha que você está escolhendo a roupa, mesmo quando você acha que você está escolhendo a música, mesmo quando você acha que está escolhendo alguma coisa e diz, sou eu poderia ser isso, eu poderia ser aquilo, são sempre escolhas daquilo que costuma ser bem visto na sociedade em que você vive. E só para repetir e reforçar, por que será que quase todo mundo que vive numa sociedade que os homens não se maquiam, por que será que quase todos os homens que vivem numa sociedade que os homens não se maquiam acham que é legal seres humanos não se maquiarem e eles não fazem isso por opção? E por que será que nos séculos em que os homens se maquiavam e que era normal na Idade Moderna em certos lugares sociais, por que será que os homens que viviam ali achavam isso normal e achavam que isso era tremendo e era ótimo e que poderia ser bem visto? Então, a maioria das coisas, segundo Peter Berger, que você acha legais, que você acha que são suas, são socialmente falando validadas, quer seja por um grupo ou quer seja por uma coletividade maior, como é uma questão social. Tem um exemplo de uma vez que nós fizemos uma viagem para uma cidade em que as pessoas têm o hábito de ver no Pontal dos Seixas, acho que é no Pontal dos Seixas mesmo, o saxofonista que toca no entardecer, em João Pessoa. E eu me lembro que alguns professores sugeriram, professores universitários, né, com uns vigiando os outros, é sempre um vigiar-se, né? Lembra muito a política, todo grupo é assim, não só de professores. E um deles falou, nossa, nós podíamos ir ver o saxofonista tocar Bolero de Ravel, uma outra música, caso ele resolva tocar, no pôr do sol, né? Num dos pontos mais extremos da América, essas coisas que a gente ouve. E a maioria dos professores... não, isso é cafona, isso aí é de gente que está dentro de uma caixinha, de gente que não tem a liberdade de escolha. E, surpreendentemente, mesmo aqueles que a princípio pareciam que tinham gostado da ideia quando perceberam que a maioria parecia contra, né, acabou recuando. Mesmo que alguns tenham ido, porque socialmente falando também é aceito, isso mostra a força do grupo e da pequena determinação que um grupo tem sobre você. Uma parcela deixou de ir por isso, e outra parcela foi, mas foi também porque uma parcela das pessoas que estavam lá, ou uma parcela dos grupos da sociedade em que nós vivemos, aceitam e acham interessante. Então, mesmo quando você contraria o grupo maior, você continua fazendo aquilo que dentro da sociedade é legal. E quase nunca radicalizando a ponto de contrariar a maioria do que as pessoas, ou os grupos, ou a própria sociedade considera certo. E ver alguém tocar saxofone no pôr do sol não é considerado errado dentro da nossa sociedade. Então nós vamos, mesmo que uma parcela considere, mesmo que alguns tenham desistido. Ou seja, mesmo professores que são formadores de pessoas, também são controlados socialmente, como foi o exemplo. E mesmo quando você vai contra a maioria, como foi o caso de uma parcela, eles fizeram uma escolha de ir e ver o saxofonista tocar dentro daquilo que a sociedade acha que é razoável e dentro daquilo que a sociedade acha que é legal. Então, mesmo quando você contraria uma lógica, você não está simplesmente contrariando uma lógica. Você está seguindo aquilo que o meio que você vive, ou pelo menos que uma parcela do meio que você vive, acha legal. Resumindo, Peter Berger acha que todo ser humano está sob controle social, sob processo de socialização, que está determinado por uma sociedade, mesmo quando ele acha que é livre, e que todas as escolhas dele, ou a maioria, todas não, grande parte das escolhas dele, ou quase a totalidade das escolhas dele ou dela, são determinadas socialmente, são aceitas socialmente, são consideradas válidas socialmente, mesmo que não sejam validadas por um grupo como um todo, é validada por uma parcela dela. Em algum lugar da sociedade você acha alguém que concorda com você. E é por isso que,
Como eu disse, a maioria dos homens da nossa sociedade não gostam de se maquiar. É uma escolha nossa. A maioria dos homens da nossa sociedade usa bermuda, calça jeans e chinelo. E jamais uma roupa paquistanesa. Mas é uma escolha nossa. É o que pensam, sem perceber que por trás dessas escolhas existe uma série de regras e determinações sociais que definem para você o que pode ser e o que não pode, socialmente falando. Na semana que vem a gente continua abordando um outro tema. Até lá.